O uivo foi a primeira coisa que notei ao me aproximar do complexo isolado. Não era como os lobos que ouvia em documentários sobre a natureza. Isso era algo mais profundo, algo que ressoava na minha cavidade torácica e me fazia prender a respiração. A dor tem um som que transcende as espécies, e eu o reconheci imediatamente. A neve crocava sob minhas botas enquanto eu percorria o último trecho em direção aos altos portões de madeira. O vento de dezembro mordia através do meu casaco, mas eu agarrei o embrulho nos meus braços mais perto, o calor do meu corpo criando um pequeno bolso de calor para os corpos minúsculos aninhados contra mim. Seus fracos gemidos quase se perdiam no vento assobiante que varria a região selvagem de Montana. Vocês estão quase em casa, sussurrei, sem ter certeza se podiam me entender, nem mesmo se estava dizendo isso para eles ou para mim mesma. As palavras da minha avó ecoavam na minha mente, enquanto meus dedos dormentes alcançavam o batente de ferro no portão maciço. Às vezes, os quebrados se reconhecem de maneiras que os inteiros nunca poderiam. Ela me dera seu pingente de prata no dia em que morreu, uma lua crescente segurando uma pequena pedra de âmbar, e me dissera que nossa família sempre fora a ponte entre mundos. Nunca entendi o que ela queria dizer até 3 dias atrás, quando encontrei os filhotes abandonados na floresta, perto da minha cabana. O batente parecia impossivelmente pesado enquanto eu o levantava. Ou talvez fosse apenas minha exaustão. 3 dias de noite sem dormir, alimentando os filhotes com um conta-gotas, observando seus pequenos corpos lutarem para sobreviver. Eu tinha dirigido 2 horas até o veterinário que me disse o que eu já suspeitava. Estes não eram filhotes de lobo comuns. Seu rosto empalidecera quando os examinou. "Onde você os encontrou?" ele perguntou, sua voz baixando a um sussurro. "Na floresta atrás da minha propriedade." "Estes pertencem à alcateia do Riacho Negro", ele disse, recusando-se a tocá-los mais. "Levei-os de volta." Agora, eu tinha ouvido os rumores sobre o território do Riacho Negro, claro. Todo mundo naquele canto remoto de Montana tinha. Alguns diziam que eram uma seita. Outros sussurravam sobre experimentos governamentais. A verdade era mais estranha, mas eu tinha aprendido há muito tempo que, quando as pessoas não conseguem explicar algo, elas criam explicações que se encaixam em sua visão de mundo. O som do batente batendo na madeira ecoou pelo vale, e o uivo parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma mais aterrorizante. Engoli em seco, de repente consciente de como devia parecer. Uma mulher desgrenhada com cabelos loiros pálidos escapando de um coque bagunçado, parada sozinha nos portões deles, sem ser convidada, indesejada. Minutos se passaram. O vento aumentou e a neve começou a cair novamente, cobrindo meus ombros e cabelo. Assim que considerei se devia bater novamente ou simplesmente deixar os filhotes no portão, ouvi passos se aproximando do outro lado. A enorme porta de madeira rangeu, abrindo-se o suficiente para revelar o rosto de um homem. Rígido, angular, com olhos que refletiam a luz do inverno de uma forma incomum. Seu olhar passou por mim com desdém, depois se fixou no embrulho em meus braços. Suas narinas se dilataram ligeiramente. "O que você quer?" Sua voz era rouca, como se não a tivesse usado há dias. "Eu os encontrei", eu disse simplesmente, puxando o cobertor para revelar os 3 pequenos corpos aninhados juntos. Eles estavam sozinhos. "Acho que pertencem aqui." Sua expressão se transformou tão rapidamente que quase dei um passo para trás. Num instante, ele parecia humano. No próximo, algo completamente diferente tremeluziu sob a superfície. Ele abriu a porta mais amplamente. "Entre", ele ordenou, agarrando meu braço com força inesperada e puxando-me para dentro do complexo. Agora. As portas se fecharam atrás de mim, e me vi num pátio cercado por vários edifícios de madeira dispostos em semicírculo. Pessoas, ou pelo menos pareciam ser pessoas à primeira vista, emergiram das portas, sua atenção se fixando em mim com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Nash, o homem que me deixou entrar,
chamou, sua voz carregando uma autoridade que silenciou os murmúrios que surgiam ao nosso redor. Chame Rowan. Diga a ele que ela tem os filhotes. Uma mulher alta com cabelos ruivos desapareceu no maior edifício, movendo-se com uma graça fluida que parecia quase predatória. Os outros formaram um círculo frouxo ao meu redor, suas expressões variando de suspeita a hostil. Como os encontrou? O homem exigiu, ainda apertando meu braço. Por que os trouxe aqui? Antes que eu pudesse responder, a multidão se abriu e um homem emergiu do edifício principal. Mesmo que os outros não tivessem silenciado, eu teria sabido instantaneamente que ele era o líder deles. O poder parecia irradiar dele como o calor de uma fogueira. Ele era mais alto que os outros, com ombros largos e cabelos escuros que caíam além de sua mandíbula. Mas foram seus olhos que me prenderam, âmbar como a pedra do pingente da minha avó, com algo antigo e selvagem por trás deles. Quando seu olhar caiu sobre o embrulho em meus braços, sua compostura se quebrou. Por apenas um momento, uma dor crua brilhou em suas feições, seguida rapidamente pela descrença. Impossível, ele respirou, fechando a distância entre nós em longas passadas. Eu devia ter tido medo. Tudo sobre este lugar, essas pessoas gritavam perigo. Mas à medida que ele se aproximava, algo completamente diferente me inundou. Um estranho reconhecimento, como se meu corpo soubesse algo que minha mente não sabia. Eles estão vivos, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Mal. Eles precisam da família deles. Ele estava diante de mim agora, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor antinatural irradiando de seu corpo, apesar do ar gelado. Seu olhar moveu-se dos filhotes para meu rosto, estudando-me com uma intensidade que me fazia sentir transparente. O que é você? Ele perguntou, sua voz mal audível. Antes que eu pudesse responder, um dos filhotes em meus braços soltou um pequeno uivo agudo. O som pareceu quebrar algo no líder. Sem aviso, ele caiu de joelhos na neve diante de mim, estendendo as mãos trêmulas para o embrulho. Eu devia ter me afastado. Estas pessoas não eram normais. Eu sabia disso desde o momento em que a porta se abriu. Mas algo me impeliu a abaixar o embrulho para cuidadosamente transferir os filhotes para seus braços estendidos. Quando nossas mãos se tocaram, um choque de eletricidade subiu pelo meu braço. E por uma fração de segundo, não vi. Senti uma cascata de imagens e emoções que não eram minhas. Luz da lua na neve, a sensação de correr mais rápido do que humanamente possível, uma dor profunda até os ossos e um vazio doloroso que ameaçava consumir tudo. Ele sentiu também. Eu pude ver pelo modo como seus olhos se arregalaram, as pupilas dilatando até que o âmbar fosse apenas um anel fino em torno de um preto sem fundo. Ômega, ele sussurrou. A palavra carregava um peso que eu não entendia. Ao nosso redor, a palavra ondulou pela multidão como uma onda de choque. Ômega, eles repetiram, alguns com descrença, outros com o que parecia quase reverência. Dei um passo instintivo para trás, de repente consciente de que havia entrado em algo muito além da minha compreensão. O líder, Rowan, como o haviam chamado, levantou-se, os filhotes agora aninhados contra o peito. Sua expressão havia se transformado em algo ilegível. Você ficará, ele disse. Não era um pedido. Preciso ir para casa, eu respondi, dando outro passo para trás. Eu só queria devolvê-los em segurança. Você não entende o que fez ao vir aqui, ele disse, sua voz suavizando ligeiramente. O que você é? Não é seguro para você partir agora. Eu não entendo. A tempestade está piorando. Ele interrompeu, acenando para os portões, onde o vento agora uivava quase tão alto quanto os gritos de dor que eu ouvira na chegada. E você está exausta. Você cuidou dos nossos filhotes com grande custo pessoal. Permita-nos oferecer-lhe abrigo por esta noite, pelo menos. Algo em seu tom havia mudado, tornando-se quase gentil,
mas seus olhos permaneceram vigilantes, observando cada movimento meu como se eu pudesse desaparecer se ele piscasse. Uma das mulheres deu um passo à frente, aquela chamada Nash. Vou preparar um quarto na casa principal. Ela disse, mas seus olhos nunca deixaram meu rosto. Havia uma mistura de curiosidade e suspeita em sua expressão e algo mais que eu não conseguia nomear. Qual é o seu nome? Rowan perguntou. Hesitei, lembrando-me dos avisos da minha avó sobre nomes e poder. Mas eu já estava ali, já cercada. Elise, eu disse finalmente. Elise Winters. Um murmúrio ondulou pela multidão novamente. A mandíbula de Rowan se apertou. Winters, ele repetiu como se testasse a palavra. Claro que sim. Ele se virou para as pessoas reunidas. Voltem às suas tarefas. Elise Winters será nossa convidada esta noite. Eles se dispersaram relutantemente, muitos lançando olhares para mim por cima dos ombros. Apenas Nash permaneceu, sua postura tensa. O quarto leste, Rowan disse a ela, e peça para Miera verificar os filhotes imediatamente. Nash assentiu, desaparecendo na casa principal mais uma vez. Sozinha com Rowan, tornei-me agudamente consciente da minha vulnerabilidade. Meu carro estava 1 milha atrás, onde a estrada se tornara intransitável com a neve. Meu telefone não tinha sinal tão fundo nas montanhas. E algo me dizia que mesmo que eu pudesse chamar por ajuda, ninguém ousaria vir ao território do Riacho Negro. Por que me chamou assim? Eu perguntei. Ômega, o que significa? Rowan me estudou por um longo momento, os filhotes se debatendo ligeiramente em seus braços enquanto sentiam a tensão. Significa, ele disse finalmente, que nada aqui será o mesmo novamente. Ele olhou para as criaturas minúsculas que segurava. Para todos nós, uma rajada de vento abriu a porta principal, enviando um turbilhão de flocos de neve ao nosso redor. Por um momento, o mundo pareceu se estreitar para apenas nós dois, parados naquele estranho quadro. O poderoso líder segurando os filhotes vulneráveis e eu, de repente consciente de que estava num limiar que nunca poderia atravessar de volta. Entre, Elise Winters, Rowan disse, virando-se para a casa principal. Há muito que você precisa aprender antes da manhã. Enquanto o seguia pelo pátio coberto de neve, o pingente da minha avó pareceu aquecer contra minha pele, como se despertasse após um longo sono. Toquei-o através do meu casaco, lembrando-me de suas últimas palavras para mim. Quando chegar a hora, confie no que sente, não no que vê. Eu não havia entendido então. Não tinha certeza se entendia agora. Mas enquanto a porta da casa principal se fechava atrás de nós, selando-me dentro deste estranho novo mundo, eu soube com absoluta certeza que minha vida nunca mais seria a mesma. O interior da casa principal era inesperadamente acolhedor, tanto em temperatura quanto em estética. Eu imaginara algo primitivo, talvez peles de animais e móveis rústicos de madeira. Mas em vez disso me encontrei numa grande sala espaçosa com tetos altos de madeira e móveis modernos. Uma enorme lareira de pedra dominava uma parede, suas chamas projetando sombras tremeluzentes sobre os pisos de madeira polida. Por aqui, Rowan disse, guiando-me por olhos curiosos que seguiam nosso progresso pela casa. Os filhotes haviam se aninhado contra o peito dele, seus pequenos corpos subindo e descendo a cada respiração. Senti um inesperado aperto ao vê-los, uma mistura de alívio e uma estranha sensação de vazio, como se meus braços já sentissem falta do peso deles. Entramos numa sala que parecia ser uma instalação médica de algum tipo. Superfícies limpas, armários de suprimentos e uma mesa de exame no centro. Uma mulher com cabelos escuros e mechas prateadas olhou para cima quando entramos, seus olhos arregalando-se ao ver o embrulho nos braços de Rowan. Impossível, ela sussurrou, ecoando a reação anterior de Rowan. Verifique-os, Rowan ordenou, colocando os filhotes suavemente sobre a mesa. El tem cuidado deles por 3 dias. A mulher Meera, presumi, lançou-me um olhar penetrante antes de voltar sua atenção para os filhotes.
Suas mãos moviam-se com eficiência prática, examinando cada corpo minúsculo. Observei da porta, sentindo-me de repente como uma intrusa num momento profundamente privado. Como você os manteve vivos? Mera perguntou sem olhar para cima, sua voz clínica, mas sublinhada por algo como um respeito relutante. Alimentação com conta-gotas a cada 2 horas, compressas quentes, calor corporal, principalmente instinto. Diante disso, suas mãos pararam momentaneamente, e ela trocou um olhar com Rowan que eu não conseguia interpretar. Estão desidratados, mas estáveis, ela finalmente pronunciou. O menor me preocupa. O batimento cardíaco dela é irregular. Seus dedos roçaram no menor da ninhada, cujas orelhas com pontas brancas se moveram ao seu toque. Eles precisam do leite da mãe. Mas ela não terminou a frase. Ela não precisava. A dor que permeava este lugar me disse tudo o que eu precisava saber sobre a mãe dos filhotes. Temos a fórmula da última vez, Rowan disse, sua voz tensa. Da última vez tínhamos Lena, Mera respondeu. Uma acidez em seu tom que fez a mandíbula de Rowan apertar. E não foi suficiente. O nome pairava no ar entre eles, pesado com história não dita. Mexi-me desconfortavelmente, sentindo como se estivesse presenciando algo que não devia. Então, o que você sugere? Rowan perguntou, uma corrente de frustração em sua voz. O olhar de Miera mudou para mim, avaliando. Ela disse simplesmente. Rowan seguiu o olhar dela, seus olhos âmbar estreitando-se ligeiramente. Explique. Ela os manteve vivos por tanto tempo, e ela é... Mera hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. O que ela é pode ser o suficiente. Não sabemos o que ela é, Rowan rebateu, falando de mim como se eu não estivesse presente. Não com certeza. Estou bem aqui, eu disse, a irritação finalmente superando minha cautela. E não tenho ideia do que vocês dois estão falando. Ambos se viraram para mim, expressões tão semelhantes que em outro contexto eu poderia ter rido. Em vez disso, cruzei os braços sobre o peito, sustentando o olhar deles apesar da inquietação rastejando pela minha espinha. O que você sentiu? Meera perguntou abruptamente. Quando você encontrou os filhotes, o que você sentiu? A pergunta me pegou desprevenida. Eu esperava exigências sobre como os encontrei ou acusações sobre invasão de território. Não isso. Senti... Eu pausei, procurando palavras para descrever a compulsão avassaladora que me impelira mais fundo na floresta naquele dia, seguindo sons que eu não deveria ter sido capaz de ouvir, como se estivesse sendo chamada, como se eles estivessem me chamando especificamente. Meera assentiu, como se eu tivesse confirmado algo, e quando os toquei, calma, eu disse, lembrando a estranha paz que havia se estabelecido sobre mim, quando recolhi os filhotes choramingando para dentro do meu casaco, como uma peça de quebra-cabeça encaixando-se. Rowan fez um som baixo na garganta. Não exatamente humana. Suas mãos se cerraram ao lado do corpo, e por um momento, algo se moveu sob sua pele, rápido demais para eu processar. Não faz sentido, ele disse a Mera. Uma ômega humana. Nunca aconteceu antes. Muitas coisas estão acontecendo que nunca aconteceram antes. Mera respondeu enigmaticamente. Ela se virou para os filhotes. Seja o que for, esses filhotes respondem a ela. E agora é isso que importa. Antes que alguém pudesse dizer mais, Nash apareceu na porta atrás de mim. O quarto está pronto, ela anunciou. Então acrescentou mais hesitantemente. E os outros estão fazendo perguntas. Eles esperarão, Rowan disse categoricamente. Ele se virou para mim. Você precisa descansar. Amanhã conversaremos. Preciso de respostas agora, eu rebati, surpreendendo-me com minha ousadia. Você me chamou de ômega 2 vezes. Falou de mim como se eu fosse algum tipo de... eu não sei o quê. Mereço saber o que está acontecendo.
Algo como respeito tremeluziu em seus olhos. Sim, ele concordou após um momento. Você merece, mas não aqui. Ele olhou para os filhotes. Miera, prepare a fórmula. Voltarei em breve. Ele gesticulou para eu seguir para fora da sala. Ao me virar para sair, senti um puxão súbito, como um fio invisível me conectando aos minúsculos corpos na mesa de exame. Hesitei, olhando para trás para eles. Eles estarão aqui quando você voltar. Miera disse, sua voz mais gentil do que antes. Eles estabeleceram um laço profundo com você. Esse laço não se rompe facilmente. Laço profundo. A palavra enviou um arrepio por mim. No que quer que eu tivesse tropeçado, fossem quem fossem essas pessoas, eu já estava emaranhada de maneiras que não entendia. Segui Rowan pela casa até um pequeno escritório forrado com estantes de livros. Ele fechou a porta atrás de nós, então moveu-se para servir 2 copos de líquido âmbar de uma jarra de cristal. Beba, ele disse, oferecendo-me um. Ajuda com o quê? Eu perguntei, aceitando o copo cautelosamente. Com o que você está prestes a aprender, ele disse, sentando-se numa poltrona de couro, indicando que eu devia sentar na que estava à sua frente. O que você sabe sobre lobos, Elias Winters? A pergunta parecia estranha depois de tudo o que havia acontecido. O básico. São animais de alcateia, predadores de topo, em perigo em muitas regiões. E o que você sabe sobre lobisomens? Ele perguntou, seu olhar fixo em meu rosto. Quase ri, mas algo em sua expressão me deteve. Folclore, mitos, terror, monstros de filmes. Ele assentiu, dando um longo gole em seu copo. E se eu lhe dissesse que a verdade está em algum lugar entre essas coisas, que não somos nem os lobos selvagens, nem os monstros da imaginação humana, mas algo que evoluiu ao lado da humanidade por milhares de anos? Minha garganta secou. Eu diria que isso é impossível. 3 dias atrás, você encontrou filhotes de lobo que deveriam ter morrido sem a mãe deles. No entanto, algo a chamou até eles. Algo lhe deu o conhecimento para mantê-los vivos. Isso também é impossível. Olhei para minha bebida intocada. Memórias passavam pela minha mente. Os sentimentos estranhos que eu tivera por toda a minha vida. O jeito como os animais sempre gravitavam em minha direção. Os ensinamentos crípticos da minha avó sobre nossa família ser diferente. O que você está dizendo? Eu perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. A alcateia do Riacho Negro não é humana, Elise. Não inteiramente. Carregamos a linhagem tanto do lobo quanto do humano. Um legado passado de geração em geração. O que os humanos chamariam de lobisomens, embora esse termo simplifique grosseiramente o que somos. Ele disse isso tão naturalmente, como se estivesse me dizendo que poderia chover amanhã. Eu devia ter rido, devia ter largado minha bebida e saído. Mas os filhotes na outra sala, a dor que permeava este lugar, a estranha eletricidade que senti quando nossas mãos se tocaram. Tudo isso se cristalizou numa verdade que eu não podia negar. E o que sou eu? Eu perguntei, minha voz mal um sussurro. Rowan inclinou-se para a frente, seus olhos âmbar refletindo a luz do fogo. Nas alcateias de lobos, há uma hierarquia. Alfas lideram, betas impõem, mas ômegas, ele pausou, procurando palavras. Ômegas são raros, especiais. Eles são o coração da alcateia. Empatas que sentem as emoções dos outros, que curam e nutrem e trazem equilíbrio. Mas eu sou humana, eu protestei. Você mesmo disse. Uma ômega humana nunca existiu. Sua linhagem não é tão humana quanto você acredita. Seu olhar caiu para o pingente visível em minha garganta. A família Winters sempre viveu nos limites. Não exatamente humana. Não exatamente como nós. Sensitivos, alguns os chamam, aqueles que podem perceber o mundo sobrenatural sem fazerem parte dele completamente. O rosto da minha avó brilhou em minha mente. Suas estranhas lições sobre a lua, as ervas que ela colhia apenas em certas épocas. O jeito como ela sempre parecia saber quando os animais estavam com dor.
Isso não pode ser real, eu disse. Mas, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que eram uma mentira. Alguma parte de mim sempre soubera que eu era diferente. Sempre senti como se estivesse esperando por algo para dar sentido a essa diferença. No entanto, aqui está você, Rowan disse suavemente. Chamada aos nossos filhotes em nossa hora mais sombria, sua expressão escureceu, depois que caçadores mataram a mãe deles e os consideramos perdidos para sempre. A dor em sua voz era crua, pessoal. A mãe dos filhotes eu comecei cuidadosamente. Ela era minha irmã, ele respondeu, a dor tremeluzindo em suas feições. Lena. Ela carregava a próxima geração de nossa alcateia. Os primeiros nascimentos em 5 anos. Sua mão apertou o copo. Ela foi caçar sozinha, apesar de nossos avisos. Humanos têm invadido cada vez mais nosso território. Quando ela não voltou, rastreamos o cheiro dela até onde ela havia sido baleada. Mas os filhotes tinham sumido. Sinto muito, sussurrei, entendendo agora a magnitude do que a perda deles significava. Não apenas família, mas o futuro de sua espécie. Nós procuramos por dias, ele continuou, até que a tempestade veio e lavou todo o rastro. Acreditamos que foram levados pelos caçadores ou perdidos para os elementos. Seus olhos se fixaram nos meus, até que você apareceu em nossos portões, trazendo-os para casa. O peso de suas palavras se abateu sobre mim. Por pura chance, ou talvez algo mais, eu havia tropeçado num mundo secreto centenário, um que agora parecia relutante em me deixar partir. Por que você está me contando tudo isso? Eu perguntei. A existência de vocês não deveria ser um segredo. Um indício de sorriso tocou seus lábios. O primeiro que eu vira. No momento em que você atravessou nossos portões, carregando nossos filhotes, o segredo se tornou irrelevante. Você já faz parte disso, Elise Winters. A única questão é o que acontece a seguir. E o que acontece a seguir? Isso depende de você. Ele colocou o copo de lado, inclinando-se para a frente. Os filhotes formaram um laço com você. Em nosso mundo, tais laços são sagrados. Eles precisam de você, pelo menos até que estejam mais fortes. E depois disso, eu perguntei, algo complexo cruzou suas feições. Relutância, talvez. Ou incerteza. Essa será sua escolha. Mas o jeito como ele disse me fez questionar se realmente seria minha decisão a tomar. Havia uma atração entre nós que desafiava a explicação. Algo primal e perturbador que fazia meu coração disparar sempre que seus olhos encontravam os meus. Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu em algum lugar da casa. Vozes levantadas, passos apressados. Rowan estava de pé instantaneamente, movendo-se com velocidade desumana para a porta. Ela se abriu antes que ele a alcançasse. Nash estava lá com o pânico estampado em seu rosto. Caçadores, ela disse sem fôlego. No cume norte, Theo foi baleado. Todo o semblante de Rowan mudou, seu corpo tensionando como uma mola enrolada. Alerte os outros. Bloqueio total. Seu olhar se voltou para mim, de repente aguçado com suspeita. Que conveniente que eles apareçam na mesma noite em que você chega. Eu não tive nada a ver com isso, eu protestei, levantando-me. Talvez não intencionalmente, ele rosnou. E por uma fração de segundo, suas feições pareceram mudar, tornando-se mais afiadas, mais lupinas. Mas coincidências são raras em nosso mundo. Nash olhou entre nós, claramente dividida entre a urgência e a curiosidade sobre nossa conversa. Mara diz para trazê-la, ela acrescentou, acenando para mim. O menor está definhando. Ela tentou de tudo. A suspeita na expressão de Rowan diminuiu com preocupação. Finalmente ele fez um gesto brusco. Vigiei-a. Se ela tentar sair ou contatar alguém, restringe-a. Quero ajudar, eu disse, pensando no filhote que lutava. Por favor. Algo em minha voz deve tê-lo alcançado, porque sua expressão suavizou ligeiramente. Então, prove suas palavras com ações, Ômega.
Salva o que resta da minha família. O título caiu de seus lábios como um desafio. Enquanto Nash me guiava de volta para a sala médica, eu podia ouvir a alcateia se mobilizando, portas batendo, vozes chamando posições e estratégias. A casa calma havia se transformado numa fortaleza se preparando para um cerco. Tudo por causa de caçadores que já haviam tirado muito deles. Pensei nos filhotes, tão vulneráveis e inconscientes do perigo que se aproximava, no menor lutando pela vida, no estranho laço que senti no momento em que os encontrei aninhados na neve. Confie no que sente, não no que vê, minha avó dissera. Agora eu sentia medo, mas sob esse medo havia algo mais forte, uma determinação que me surpreendia com sua intensidade. Essas pessoas podem não ser humanas, mas a dor nos olhos de Rowan quando ele falou de sua irmã, a fúria protetora agora irradiando de cada membro da alcateia, essas emoções eram profundamente humanas. E as minúsculas vidas esperando na sala médica precisavam de mim, entendesse eu a razão ou não. O que quer que acontecesse em seguida, o que quer que eu realmente fosse, eu não podia me afastar dessa necessidade. Nem mesmo que isso significasse que eu nunca mais poderia voltar à vida que conhecia antes. A sala médica era um turbilhão de atividade quando Nash me guiou para dentro. Miera pairava sobre o menor filhote, seus movimentos tornando-se cada vez mais desesperados, enquanto a respiração da pequena criatura se tornava mais trabalhosa. Os outros dois filhotes choramingavam inquietos, sentindo o sofrimento de seu irmão. Os batimentos cardíacos dela estão caindo, Miera disse sem olhar para cima. A fórmula não é suficiente. Aproximei-me da mesa de exame, ignorando o olhar de aviso de Nash. A menor mal se movia agora, seu pequeno corpo tremendo a cada respiração superficial. O que posso fazer? Eu perguntei, lutando contra a onda inesperada de emoção que apertava minha garganta. Miera finalmente olhou para mim, sua expressão uma mistura de resignação e esperança. Segurei-a. Se você realmente é o que Rowan acredita, sua presença sozinha pode fortalecê-la. Estendi a mão para a filhote que lutava, aninhando-a contra meu peito. Ela parecia impossivelmente pequena e frágil, seu batimento cardíaco um fraco tremular contra minha palma. Por instinto, coloquei minha mão sobre o pingente da minha avó, depois pressionei a prata quente contra o corpo da filhote. Lute, sussurrei, fechando os olhos. Por favor, lute. Algo estranho aconteceu então, um calor se espalhando do pingente através dos meus dedos e para o corpo minúsculo que eu segurava. A sala pareceu desaparecer e, na minha mente, vi fios de luz me conectando a cada filhote. Filamentos dourados pulsando com energia vital. O fio que levava à menor estava diminuindo, desvanecendo-se para um âmbar opaco. Sem entender como sabia o que fazer, imaginei minha própria energia fluindo por aquela conexão, reforçando-a, iluminando-a. A filhote em meus braços deu uma respiração súbita e mais profunda, depois outra. O batimento cardíaco dela está se estabilizando, Miera disse, a surpresa se insinuando em sua voz clínica. O que você fez? Abri os olhos, sentindo-me estranhamente tonta. Não sei, eu só queria que ela vivesse. Miera trocou um olhar significativo com Nash. Energia ômega, ela disse baixinho. Assim como as velhas histórias. A filhote se contorceu contra mim, sua minúscula boca abrindo-se, num bocejo que revelou gengivas rosadas e uma língua miniatura. O alívio me invadiu tão intensamente que meus joelhos quase cederam. Você deveria sentar, Nash disse, sua suspeita anterior suavizando ligeiramente enquanto ela me guiava para uma cadeira próxima. Doar energia cobra um preço, especialmente na primeira vez. Afundei-me gratamente no assento, ainda aninhando a filhote. Ela vai ficar bem agora? Graças a você, ela tem uma chance de lutar, Miera respondeu, verificando os outros dois filhotes. Todos eles têm.
Uma comoção da frente da casa interrompeu nosso momento de trégua. Vozes levantadas, passos pesados. Nash tensionou, sua mão movendo-se instintivamente para o quadril, onde notei com um sobressalto de alarme que ela carregava uma faca. A porta se abriu e dois homens que eu não vira antes entraram, sustentando um terceiro entre eles. O sangue encharcava sua camisa, seu rosto pálido de dor. Miera imediatamente preparou uma segunda mesa de exame. Deitel, ela ordenou. O que aconteceu? Emboscada no cume norte, um dos homens respondeu sombriamente. Eles estavam nos esperando. O homem ferido, Tel, presumi, gemeu enquanto o deitavam na mesa. Seus olhos piscaram abertos, desfocados pela dor. Então se arregalaram quando pousaram em mim. Quem é ela? Ele ofegou, tentando se levantar apesar da sua lesão. Por que uma estranha está aqui durante um ataque? Ela trouxe os filhotes para casa. Nash explicou rapidamente, ajudando Miera a cortar a camisa ensanguentada de Theo. Rowan ordenou que ela fosse mantida dentro. O olhar de Theo caiu para o embrulho em meus braços, a descrença momentaneamente ofuscando sua dor. Impossível. Você perdeu muito sangue, Miera disse, examinando a ferida em seu ombro. A bala atravessou limpa, mas... Ela parou abruptamente, sua expressão mudando. Há algo errado. A ferida já devia estar começando a cicatrizar. Um olhar de compreensão passou entre eles. Prata, Theo disse roucamente. A sala ficou em silêncio. Até eu sabia o suficiente de folclore para entender o significado. Prata, a perdição dos lobisomens. Aparentemente, alguns mitos continham grãos de verdade. Precisamos neutralizá-la, Miera disse, movendo-se rapidamente para um armário. Nash, chame Rowan. Esses caçadores sabem exatamente o que estão caçando. Enquanto Nash saía apressadamente da sala, os olhos de Theo encontraram os meus novamente, mais duros agora, apesar de sua dor. Momento conveniente, ele conseguiu dizer entre dentes cerrados. Eu não tive nada a ver com isso, eu disse firmemente, cansada da acusação. Eu moro sozinha na minha cabana há 2 anos. Encontrei os filhotes por acaso. Não existem acasos em nosso mundo, ele respondeu, fazendo uma careta enquanto Miera voltava com um pote de pasta escura. Apenas destino e inimigos. Antes que eu pudesse responder, Rowan apareceu na porta, sua expressão trovejante. Sangue, não o dele. Espirrava em sua camisa, e seus olhos haviam assumido um brilho antinatural. Relatório, ele exigiu, movendo-se para o lado de Theo. 6 caçadores que contamos, Theo disse, sua respiração trabalhosa. Armados com munição de prata e luzes UV. Não são amadores, Rowan. Eles sabiam onde seriam nossas rotas de patrulha. A mandíbula de Rowan se apertou. Baixas? Apenas Theo até agora, Miera respondeu, aplicando a pasta em sua ferida. Mas eles têm a vantagem no cume norte. Se avançarem mais em nosso território, eles não... Rowan a interrompeu. Enviei Kyle e Vera para flanqueá-los pelo leste. Darius está levando os outros para garantir a fronteira sul. Seu olhar se fixou em mim, calculando. A questão é como eles souberam vir esta noite. Eu lhe disse que não tive nada a ver com isso, eu disse, a frustração finalmente superando a cautela. Eu moro sozinha. Falo com quase ninguém. Por que eu salvaria seus filhotes apenas para levar caçadores à sua porta? Algo em minhas palavras pareceu alcançá-lo. Sua expressão suavizou marginalmente. Ah, filhote? Ele perguntou, acenando para o embrulho em meus braços. Estabilizada, Miera respondeu. Graças a ela. O olhar de Rowan demorou na pequena criatura aninhada contra mim, algo vulnerável tremeluzindo em suas feições antes que a máscara de liderança retornasse. O momento ainda é suspeito, ele disse, embora com menos convicção. Um estalo distante ecoou pela noite. Um tiro, depois outro. Rowan tensionou, seu corpo inteiro em alerta. Um uivo subiu de algum lugar na floresta. Não um som de luto desta vez, mas um aviso. Eles estão se aproximando, ele disse, já se virando para a porta. Nash, fique com eles.
Ninguém entra nesta sala sem minha ordem direta. E quanto a ela? Nash perguntou, acenando para mim. Rowan pausou, seus olhos encontrando os meus. Naquele momento, algo não dito passou entre nós e compreensão além das palavras. Proteja-os, ele disse simplesmente. Então ele se foi, movendo-se com velocidade sobrenatural. O silêncio caiu sobre a sala, quebrado apenas pela respiração difícil de Theo e o ocasional gemido dos filhotes. Mudei o menor de meus braços, verificando se ela ainda respirava firmemente, então a coloquei cuidadosamente de volta com seus irmãos. Eles imediatamente se aninharam juntos, buscando conforto na presença um do outro. Por que caçadores viriam aqui? Eu perguntei baixinho. O que eles querem? Nash, que havia assumido posição junto à porta, olhou para mim. O que os caçadores sempre querem? Troféus. Prova. Alguns nos caçam por esporte, outros porque acreditam que somos abominações, e alguns, Mera acrescentou sombriamente, terminando seu tratamento na ferida de Theo, nos caçam por partes específicas que acreditam ter propriedades mágicas. Sangue, garras, órgãos. Senti-me mal. Isso é bárbaro. Isso é a humanidade. Theo murmurou, sua cor melhorando ligeiramente enquanto a pasta fazia seu trabalho. Sem ofensa, metade humanidade no meu caso, aparentemente, eu respondi, pensando no que Rowan me dissera sobre minha ancestralidade. Isso me rendeu um olhar surpreso dos três. Ele te contou? Nash perguntou incrédula. Alguns? Admito que o suficiente para entender que estou de alguma forma conectada a tudo isso, mesmo que não entenda completamente como. A expressão de Miera tornou-se pensativa. A linhagem Winter sempre esteve próxima da nossa espécie, curandeiros, mediadores, mas nunca antes um deles manifestou traços ômega. O que exatamente isso significa? Eu perguntei. Ser uma ômega, nos termos mais simples, é equilibrar a alcateia. Ela explicou, verificando os curativos de Theo. Alfas como Rowan projetam poder para fora. Ômegas projetam calma para dentro. Eles sentem emoções, aliviam o sofrimento, facilitam a cura. Como o que você fez pelo filhote, Nash acrescentou. Sua hostilidade anterior diminuiu visivelmente. Outra saraivada de tiros ressoou. Mais perto desta vez. Nash tensionou, a mão indo para sua faca. Se eles invadirem o complexo, ela começou. Eles não vão. Theo interrompeu, levantando-se apesar dos protestos de Mira. Não enquanto Rowan estiver de pé. A fé em sua voz era absoluta. Apesar do meu medo, achei estranhamente reconfortante. A lealdade que esta alcateia mostrava ao seu líder, a certeza de que ele os protegeria a qualquer custo. Um silêncio súbito caiu lá fora, mais inquietante do que os tiros haviam sido. Todos nós congelamos, ouvindo atentamente. Então veio um som que fez meu sangue gelar, um uivo de dor abruptamente silenciado. Rowan, Nash sussurrou, seu rosto perdendo a cor. Sem pensar, me levantei. Temos que ajudá-lo. Sua preocupação é tocante, Theo disse, embora sua voz tivesse menos suspeita agora. Mas o que exatamente você acha que pode fazer contra caçadores armados? Eu não sabia. Eu só sabia que a ideia de Rowan cair para esses caçadores me enchia de um pavor que eu não conseguia explicar. Mal nos conhecemos. Somos praticamente estranhos. E, no entanto, outro uivo subiu da floresta, diferente desta vez, mais desesperado. Um chamado por reforços. Nash tomou uma decisão. Fique aqui, ela ordenou, movendo-se para a porta. Tranqueia atrás de mim. Espere, Miera chamou. Precisamos de você aqui se eles invadirem a casa. Se Rowan cair, a casa não importará. Nash respondeu sombriamente. Theo pode lutar se necessário. Ela desapareceu pela porta antes que alguém pudesse argumentar mais. Movi-me para trancá-la atrás dela, minhas mãos tremendo ligeiramente. Pela janela, pude ver sombras se movendo na beira da floresta. Figuras humanas carregando rifles avançando sobre o complexo.
Eles estão vindo, eu disse baixinho. Theo lutou para se levantar, Meera o apoiando. Leve os filhotes para um lugar seguro, ele ordenou. Há uma sala escondida na adega. Meera sabe o caminho. E você? Eu perguntei. Seu sorriso era mais lobo do que humano. Vou ganhar tempo para você. Você está ferido, eu protestei. A prata está neutralizada o suficiente, ele terminou. Ainda posso lutar. Ele se moveu para um armário pegando uma pistola. Vá agora. Meera juntou os filhotes numa pequena cesta, então gesticulou para eu a seguir por uma porta nos fundos da sala. Hesitei, olhando para Theo, parado em guarda, seu rosto pálido, mas determinado. Obrigada, eu disse, por protegê-los. Por me proteger. Algo como respeito tremeluziu em seus olhos. Agradeça-me, mantendo-os seguros, Ômega. Eles são o nosso futuro. Enquanto eu me virava para seguir Meera, a porta principal da casa se abriu bruscamente. Gritos ecoaram pelos corredores. Os caçadores haviam invadido o complexo. E em algum lugar na escuridão além, Rowan estava ferido ou pior. O Alfa, que me olhara com suspeita e admiração, cujo toque havia enviado eletricidade por minhas veias, cuja família eu agora levava para o segurança. Naquele momento, eu soube com absoluta certeza que faria o que fosse preciso para proteger esses filhotes e para ajudar a Malcateia, que já começava a se sentir impossivelmente como a minha. As escadas do porão rangeram sob nossos pés, enquanto o Meera me guiava para baixo. A cesta de filhotes apertada firmemente em meus braços. Acima de nós, os sons da luta se intensificaram. Gritos, estrondos, um único tiro que nos fez congelar momentaneamente nos degraus. Depressa. Meera sussurrou, seu rosto tenso de medo. Chegamos ao fundo da escada, entrando numa grande área de armazenamento forrada com prateleiras de comida e suprimentos reservados. Meera moveu-se rapidamente para a parede mais distante, pressionando contra o que parecia ser pedra sólida. Para minha surpresa, uma seção girou para dentro, revelando uma pequena sala escondida. Para dentro, ela insistiu. Rapidamente entrei no espaço, que mal era grande o suficiente para 2 pessoas. Uma única lanterna, a bateria, estava sobre uma pequena mesa, lançando luz fraca pelas paredes sem janelas. Meera seguiu, fechando a porta escondida atrás de nós. Os sons de cima ficaram abafados, mas não silenciosos. Ainda podíamos ouvir a luta agora pontuada por rosnados desumanos. A Alcateia está se transformando, Meera explicou, vendo minha expressão. Quando ameaçados, nossas formas de lobo oferecem vantagens. Os filhotes se contorceram na cesta, sentindo a tensão. A menor, a filhote que eu ajudara a salvar, choramingou suavemente. Estendi a mão para acariciar sua pequena cabeça, e ela imediatamente se acalmou sob meu toque. Há quanto tempo sua alcateia está aqui? Eu perguntei. Em parte por curiosidade, em parte para distrair a nós duas da violência se desenrolando acima. Gerações, Meera respondeu, verificando os filhotes um por um. O bisavô de Rowan estabeleceu este território nos anos 1920, depois que caçadores nos expulsaram de nossas terras anteriores no Canadá. Então nunca termina, eu disse suavemente, este ciclo de perseguição. Os olhos de Meera encontraram os meus. Séculos de cansaço refletidos neles. Alguns humanos temem o que não entendem. Outros simplesmente desfrutam do poder de tirar vidas. Ela gentilmente arranjou os filhotes enquanto mamavam nas mamadeiras que ela havia preparado. Mas sempre houve humanos que nos protegeram também, que nos viam como espíritos afins em vez de monstros. Como meus ancestrais? Eu perguntei. Ela assentiu. A família Winters tem compartilhado essas montanhas conosco por quase tanto tempo quanto estivemos aqui. Sua avó era uma amiga de confiança da nossa alcateia. Essa revelação me deu um choque. Minha avó sabia de tudo isso. Ela era nossa curandeira quando os suprimentos médicos não podiam nos alcançar durante invernos rigorosos. Uma parteira.
Quando nossas mulheres davam à luz, a expressão de Miera suavizou-se com a memória. Ela própria fez o parto de Rowan, durante a pior nevasca em 50 anos. Eu olhei para ela, lutando para reconciliar essa nova informação com a avó que eu conhecia, a mulher excêntrica que me ensinava sobre ervas e fases da lua, que falava com os animais como se eles a entendessem. Todo esse tempo, suas lições crípticas estiveram me preparando para algo que eu não poderia ter imaginado. Um estrondo particularmente alto vindo de cima nos fez saltar. Os filhotes começaram a choramingar de verdade, sentindo o perigo. Eu os juntei perto, tentando projetar calma apesar do meu próprio medo. Se eles nos encontrarem aqui embaixo, eu comecei. Eles não vão, Mera interrompeu firmemente. A alcateia morreria antes de revelar este lugar. A certeza em sua voz devia ter sido reconfortante. Em vez disso, encheu-me de pavor pelo que poderia estar acontecendo acima de nós. E Rowan? Eu perguntei, a pergunta escapando antes que eu pudesse impedi-la. O uivo que ouvimos. Mera me estudou curiosamente. Você está preocupada com ele, apesar da desconfiança dele em relação a você. Estou preocupada com todos vocês, eu respondi. Embora eu não pudesse negar a preocupação particular que se retorcia em meu peito quando pensava em Rowan ferido. Ou pior, isso está errado. Vocês não fizeram nada para merecer isso. Tal é o fardo de ser diferente neste mundo. Meera disse suavemente. Humanos sempre temeram o que anda nos limites entre os mundos. Mas eu sou humana, eu protestei fracamente. Embora mesmo ao dizer isso, senti a verdade escapando de mim. O jeito como eu curara a filhote, a estranha conexão que senti com este lugar, com essas pessoas, com Rowan. Nada disso parecia humano da maneira que eu entendia antes. Você é? Mera perguntou gentilmente. Ou está finalmente descobrindo o que sempre foi? Antes que eu pudesse responder, um som acima de nós nos fez congelar. Passos, pesados e deliberados, movendo-se pelo chão da adega. Caçadores. Eles haviam passado por Theo e por quaisquer defesas que a alcateia havia montado. Mera apagou nossa pequena luz, mergulhando-nos na escuridão. Eu me enrolei protetoramente em torno da cesta de filhotes, meu coração batendo tão forte que temi que pudesse nos delatar. Os passos pararam diretamente acima de nosso esconderijo. Não há nada aqui embaixo, uma voz ríspida disse. Só armazenamento. Verifique tudo. Outra voz respondeu. A Alfa disse que havia filhotes. Eles devem estar escondendo-os em algum lugar. Alfa. Minha mente disparou, tentando entender suas palavras. Ela podia estar mentindo, a primeira voz disse. Tentando ganhar tempo. Não, ela estava dizendo a verdade. Você viu como ela reagiu quando Reynolds ameaçou fazer uma vivissecção neles. Foi então que o macho alfa enlouqueceu. Bile subiu à minha garganta. Não eram apenas caçadores, eram torturadores, pesquisadores do tipo mais cruel. Ainda não consigo acreditar que ela era humana. A segunda voz ponderou. Trabalhando com esses monstros. Síndrome de Estocolmo, provavelmente. A primeira respondeu com desdém. Ou talvez ela seja como aquele médico traidor dos anos 80 que os ajudou a se esconder por anos. De qualquer forma, ela nos contará tudo quando Reynolds terminar com ela. Uma realização fria me invadiu. Eles não estavam falando de um lobo alfa. Estavam falando de Nash. Eles a haviam capturado. Estavam usando-a para encontrar os filhotes. E Rowan havia enlouquecido tentando protegê-los. Os passos recomeçaram, afastando-se de nosso esconderijo em direção a outra área da adega. A mão de Miera encontrou a minha na escuridão, apertando forte. Precisamos nos mover, ela sussurrou, sua respiração quente contra meu ouvido. Há um túnel que leva à floresta. Se pudermos alcançá-lo. A porta escondida de repente se abriu, inundando nosso pequeno espaço com luz. Eu instintivamente me enrolei mais apertado em torno dos filhotes,
esperando ver caçadores com armas em punho. Em vez disso, um Theo ensanguentado estava na abertura, sua expressão sombria. Temos que ir, ele disse sem preâmbulo. Agora o túnel sul. Theo, o quê? Miera começou. Eles têm Nash e Kay, ele interrompeu. Rowan os está contendo na entrada norte, mas são muitos. Eles vieram preparados. Redes de prata, dardos com acônito. Seu olhar se fixou nos filhotes. Eles sabem sobre os pequenos. Foi para isso que vieram. Senti-me enjoada. O que eles querem com eles? A expressão de Theo escureceu ainda mais. Filhotes de lobo puros são raros. Seus órgãos alcançam altos preços em certos mercados negros. Algo sobre a essência da juventude e propriedades regenerativas. Ele cuspiu as palavras como veneno. A crueldade casual disso roubou meu fôlego. Eram bebês, indefesos, inocentes. A ideia de serem massacrados por alguma noção distorcida de medicina ou magia era insuportável. Não vou deixar isso acontecer, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza em minha voz. Theo me deu um olhar avaliativo, como se me visse claramente pela primeira vez. Então se ramé. O túnel sul emerge 2 milhas dentro da floresta. Se pudermos chegar lá, podemos ter uma chance. E os outros? Mera perguntou, juntando suprimentos de emergência numa pequena bolsa. Rowan, Nash. O rosto de Theo se contraiu de dor, tanto física quanto emocional. Rowan me ordenou que tirasse você e os filhotes, custe o que custar. A implicação pairou pesada entre nós. Ele estava preparado para se sacrificar, e os outros estavam fazendo o mesmo. Não, eu disse firmemente, levantando-me com os filhotes apertados contra meu peito. Tem que haver outro jeito. Não podemos simplesmente deixá-los. Isso não é uma negociação, Theo rosnou, sua paciência claramente se esgotando. Rowan deu uma ordem. E eu não faço parte da sua alcateia para segui-la cegamente, eu retruquei. Esses caçadores querem os filhotes. Se os levarmos para longe o suficiente, talvez os caçadores nos sigam e deixem os outros. Ou talvez eles simplesmente matem todos aqui e depois nos caçem. Theo rebateu. Parem, Mera interveio, sua voz baixa, mas imperiosa. Vocês dois discutindo desperdiçam tempo que não temos. Ela se virou para mim. Elise, o que você está sugerindo? Porque Theo está certo. Nossa prioridade tem que ser os filhotes. Respirei fundo. Uma ideia se formando. Você disse que sou uma ômega, que posso sentir emoções, projetar calma. E se eu pudesse usar isso não apenas nos filhotes, mas nos caçadores? Theo zombou. Você acabou de descobrir o que é. Mal consegue manter um filhote fraco vivo. E agora você quer controlar a mente de caçadores armados? Não controlar, eu corrigi, o plano se esclarecendo enquanto eu falava. Distrair, confundir. Minha avó me ensinou técnicas por anos. Meditação, trabalho de energia. Eu pensei que era sua excentricidade. Mas e se fosse preparação? Toquei o pingente em minha garganta. Isso tem poder. Senti quando curei a filhote. Talvez eu possa usá-lo. Mera e Theo trocaram olhares. Ceticismo lutando com esperança desesperada. É muito perigoso, Mera disse finalmente. Você ainda não conhece suas capacidades. Poderia se esgotar completamente. E se eu não fizer nada, pessoas que me protegeram, que protegeram esses filhotes, morrerão, eu respondi. Não consigo viver com isso. Os sons da luta ficaram mais altos acima de nós. Estávamos ficando sem tempo. O que exatamente você propõe? Theo perguntou, cedendo ligeiramente. Aproxime-me o suficiente da luta principal. Farei o que puder para confundir os caçadores, deixá-los desorientados, emocionais, qualquer coisa para dar uma vantagem à sua alcateia. Enquanto isso, Mera leva os filhotes pelo túnel para a segurança. Absolutamente não, Theo disse imediatamente. Rowan me faria em pedaços se eu a deixasse perto daqueles caçadores. E o que ele fará se toda a sua alcateia for massacrada? Eu desafiei.
Você mesmo disse. Eles vieram preparados. Sua alcateia precisa de toda a vantagem. Um tremendo estrondo vindo de cima encerrou nosso debate. Poeira choveu do teto. Eles estão arrombando o chão, Meera sussurrou com horror. Theo tomou uma decisão em frações de segundo. Dê os filhotes para Meera agora. Eu cuidadosamente transferi a cesta, meu coração doendo, enquanto as pequenas criaturas choramingavam com a separação. A menor olhou para mim com olhos que ainda nem haviam se aberto completamente e senti nossa conexão se estender. Mas aguente, irei encontrá-la, eu prometi suavemente. Meera pegou a cesta, então agarrou meu braço com força surpreendente. O pingente, ela disse urgentemente. Ele amplifica o que já está dentro de você. Concentre-se através dele. Deixei-o guiá-la. Outro estrondo, mais perto desta vez. Vá, Theo insistiu, empurrando Meera para os fundos da sala escondida, onde uma pequena porta que eu não havia notado antes levava mais fundo no subsolo. O túnel sul. Não pare até chegar à velha cabana de caça. Enquanto Meera desaparecia com a preciosa carga, Theo se virou para mim, os olhos brilhando com uma luz interior que não era inteiramente humana. Fique atrás de mim, ele ordenou. Se eu disser para você correr, você corre. Entendeu? Assenti, segurando meu pingente e tentando me centralizar da maneira que minha avó havia me ensinado. Foque para dentro, depois projete para fora. Sinta as conexões entre todos os seres vivos. Confie no que sente. Usual, que se sente, não no que vê. Theo me guiou pela adega em direção a uma escada diferente daquela que descemos. Eu podia ouvir os sons da luta mais claramente agora. Gritos humanos misturados com rosnados e grunhidos que arrepiaram os pelos dos meus braços. Pronta? Theo perguntou quando chegamos ao topo da escada. Eu não estava, nem remotamente, mas pensei em Rowan lutando para proteger sua família. Em Nash capturada e sendo usada para atrair sua própria espécie, nos pequenos filhotes que mereciam uma chance de vida. Pronta, eu menti e segui Theo para o caos. A cena que nos saudou era um pesadelo. A grande sala que eu admirara antes era agora um campo de batalha. Móveis jaziam estilhaçados, janelas quebradas. Sangue, tanto humano quanto de outros, manchava os pisos de madeira polida. Homens em equipamento tático empunhavam armas com ponta de prata, confrontando criaturas presas entre humano e lobo, membros da alcateia em vários estágios de transformação. E ali, no centro de tudo, estava Rowan. Ele era magnífico e aterrorizante, mais lobo do que homem agora, sua forma maciça contendo 3 caçadores de uma vez. Sangue emaranhava seu pelo escuro, mas seus olhos, o mesmo âmbar que eu reconhecia, ardiam com desafio. Ele me viu antes que eu o visse. Nossos olhos se encontraram através da sala, e naquele momento senti uma onda de algo poderoso e elétrico entre nós. Raiva, medo e, sob tudo isso, uma proteção que me tirou o fôlego. Então, um caçador ergueu sua arma em direção às costas de Rowan e, sem pensar, gritei um aviso e agarrei meu pingente. Tudo aconteceu de uma vez. O pingente queimava quente contra minha pele. A energia surgiu através de mim, crua e indomada. E todo humano na sala, cada caçador, de repente cambaleou, segurando suas cabeças como se atingido por uma emoção súbita e avassaladora. Naquele momento de confusão, a maré virou. A alcateia moveu-se com precisão coordenada, desarmando caçadores que não conseguiam mais se concentrar através da tempestade emocional que eu havia de alguma forma liberado. Afundei-me de joelhos, exausta pelo que havia feito, mas de alguma forma ainda consciente. Através da visão embaçada, vi Rowan voltar à forma humana, movendo-se em minha direção com uma expressão de admiração e preocupação. Elise, ele disse, sua voz ao me alcançar. O que você fez? Tentei responder, mas a escuridão já estava me envolvendo, minhas forças completamente esgotadas.
A última coisa que senti foram braços fortes me segurando enquanto eu caía para a frente e uma voz em meu ouvido sussurrando: Aguente firme, Ômega. Apenas aguente firme. Então tudo ficou escuro. Sonhei em correr por florestas iluminadas pela lua, mais rápido do que jamais me movi antes. De uivar junto a vozes que respondiam a minha com alegria, em vez de tristeza. De pertencer de uma maneira que nunca experimentara no mundo humano. Quando finalmente acordei, a luz do sol entrava pelas janelas desconhecidas. Eu estava numa cama confortável num quarto que não reconhecia. Paredes de madeira rústica, mobília simples, uma grande lareira onde as brasas ainda brilhavam. 3 dias, veio uma voz do canto da sala. Virei a cabeça para encontrar Rowan sentado numa cadeira perto da lareira, observando-me. Ele parecia exausto, com olheiras sob os olhos e um curativo visível sob sua camisa parcialmente desabotoada. Mas ele estava vivo. O alívio me invadiu com intensidade surpreendente. 3 dias, eu ecoei, minha voz rouca pelo desuso. É o tempo que você esteve inconsciente, depois do que você fez. Ele se